Ela traduz e prepara as legendas de filmes de cinema. Eu vou conversar com Mônica Pessegueiro do Amaral. Impressionante como o programa hoje está cheio de mulher bonita. Muito obrigada. Tirando o Grupo Angra, que é bonito também, mas chega mais juntinho de mim aqui. Mônica, há quanto tempo você faz tradução de legendas? 11 anos. Há 11 anos já começou, você tinha o quê? 10 anos? 11? Muito obrigada, você é muito gentil. Não, a cara de menina que você tem. Faz 11 anos. 11 anos. E como é que você, por que você começou? Bom, eu fiz o curso, eu sou formada em tradução pela PUC do Rio, né? Fiz a graduação em tradução, que é um curso excelente para formação de tradutores. E logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar traduzindo livros para o mercado editorial, lá no Rio, eu moro no Rio de Janeiro. E depois comecei a fazer versão das novelas da Globo em inglês para o mercado externo, que eram vendidas para todo mundo. E aí, fazendo a versão das novelas, eu descobri que eu tinha um jeito e uma afinidade muito grande pelo discurso direto, pela fala de personagem. Novela é basicamente diálogo, fala, diálogo e fala. E eu vi que eu não só tinha gosto por aquilo, como eu tinha uma certa facilidade para registro, o personagem que é, enfim, o traficante marginal, o personagem que é o embaixador ou o filósofo e tal. E eu gostava dessa, né, peculiaridade da fala direta dos personagens. E aí fiz bastante novelas e tal, e fui fazer uma pós-graduação fora, porque eu achava que eu precisava ter mais base em português, em literatura brasileira, porque o tradutor de ficção é basicamente um autor, você é coautor, você é co-roteirista, você é co-escritor daquele livro e tal, e eu achei que eu precisava me aperfeiçoar melhor na minha língua mãe, pegar, enfim, detalhes de construção de personagem, narrativa, fala, oralidade e tal, segmentação, enfim, um monte de detalhes técnicos de ficção. E aí eu fiz uma pós e tal. Quando eu voltei, eu já tinha feito algumas coisas para as empresas de cinema. Mas aí voltei, assim, talvez muito mais cheia de mim na época, 11 anos atrás. A maioria dos filmes eram traduzidos em Los Angeles. Eles já vinham traduzidos por tradutores que moravam fora. O que acontece é que esses tradutores moravam fora anos e perdiam o contato, a intimidade com a língua. Eles não liam jornais, não liam talvez revistas e tal. E os filmes eram todos retraduzidos no Brasil. Na verdade, eu comecei retraduzindo esses filmes, chamava-se adaptação, né? Você pegava o roteiro e retraduzia tudo, porque casos, por exemplo, assim, um famoso é o tradutor que estava fazendo um filme sobre gangues e violência em Nova York e tinha muitas mortes por stray bullets. E o tradutor botava balas extraviadas, quando qualquer pessoa que lê jornal sabe que são balas perdidas, é um problema enorme nas nossas, né, metrópoles. Então tinha isso. E aí, enfim, eu comecei a botar muita pilha, eu acho, por ter a formação acadêmica adequada, e por ter a pós, e por ter o conhecimento, e talvez por ser um pouco insistente. Eu falei, bom, vamos traduzir aqui, né? Para que trazer traduzido de lá e retraduzir tudo aqui, né? É um custo enorme, um tempo que se perde e tal. E aí eu acho que eles resolveram testar, e aí foi dando certo. Eu não sei se você concorda que para o tradutor é mais importante ele conhecer bem a sua própria língua do que a língua da qual ele está traduzindo, né? Sem dúvida. E claro que tem que conhecer a outra língua bem também, mas digo, é mais importante isso. Isso que você está falando é engraçado, porque eu cheguei a ver traduções que era uma loucura. Por exemplo, a Revólver era garrucha, Puxei Minha Garrucha. Bom, né? Foi um filme lá de Farroupilha, né? Não sei, bem, né? Pode ser que caiba, mas não. E tinha uma muito boa, eu adoro quando é tradução, quando é... Agora não. Estou falando de um filme que é o Meus Dois Carinhos, que o Frank Sinatra canta The Lady is a Tramp, né? A tradução era de urrar de rir, porque era literal, então ficava não sei o quê. Por isso a dama é uma pilantra e não sei o quê. Música é muito difícil também, né? E por que... claro. E por que que os títulos de filmes, sempre, quando é comédia, é sempre Um Biruta do Barulho? A Sirigata essa de Nova York. É uma questão muito polêmica até, enfim, as pessoas escrevem muito para jornais reclamando, teve uma crônica recente do Milorter, né, genial, falando sobre títulos e tal.
Quer dizer, na verdade, assim, o tradutor sugere um título, geralmente baseado no título original. Você procura Mas ser... é o produtor que escolhe. Mas é a distribuidora do cinema que escolhe. É a distribuidora do filme que escolhe. Até porque os títulos são registrados no Concine, no Conselho de Cinema. E, por exemplo, títulos com questão de honra, questão de mérito, já não dá mais para registrar nada, porque já tem 50. Então eles têm que dar uma volta muito grande. É óbvio que em alguns casos eles escolhem para que seja uma coisa chamativa na marquise, como um editor de jornal ou como um editor de Biruta e Gaiato eu não aguento mais, né? A Sirigaita, não sei o quê. E outra coisa também, o que era, meu Deus? Um filme que tinha uma peça inglesa que chama Look Back in Anger, que é um clássico, se não me engano é do Clifford Odets e tal, e o título era Odeio Esta Mulher, que não tinha nada a ver, né? Às vezes eles mudam radicalmente, enfim, ou por questões de já tem um título igual registrado antes e não é possível, às vezes eles mudam, não sei no título do filme em si, mas na legenda por questões de limitação espaço-temporal. Essa, aliás, é a coisa mais polêmica. O pentelho, não pode. Que era o quê? Era o Cable Guy. Mas aí vai botar o quê? O técnico da TV a cabo? Não vai atrair ninguém ao cinema. Porque aí imagina o cara tem um problema em casa na televisão. Me chama o pentelho aqui, por favor. Eu não sei qual é o critério de escolha, mas enfim... Que dublagem? Vezes... Você já traduziu para dublagem? Já. Eu até no momento, assim... Na verdade, tem dois casos, né? São completamente diferentes. Eu estou traduzindo um filme para lançamento em dezembro, que é Stuart Little 2. O Stuart Little 1 foi dublado. Longa-metragem. Eu só traduzo para cinema. Não, eu só traduzo para cinema, legenda. Quer dizer, eu até faço interpretação no Faustão e no Caldeirão. Para TV. Mas eu trabalho bastante já, né? Não, mas é para ver se melhora um pouco, porque tem cada um. Outro dia tinha um cara, mata um sujeito na rua, uma gangue de garotos, né? Aquelas gangues de rua, mata o cara, um olha e diz assim, morreu? Caiamos fora! Não, mas caiamos fora é complicado. Assim, existem diretrizes, parece que na TV. Nesse ponto eu me sinto altamente privilegiada de fazer cinema, porque no cinema você tem total liberdade. Não só nas suas escolhas de vocabulário, do que você quiser botar de acordo com o que está no original. É claro que você não vai, né, inventar todo um samba do Crioulo 2 num lugar onde não tem nada. Mas na TV eles têm muitas limitações, porque a TV é aberta e chega na casa das pessoas indiscriminadamente. No cinema você está pagando um ingresso para ir lá assistir aquele filme. Mas caímos fora, não na TV parece que eles têm assim problemas com a linguagem dita informal, ou um registro coloquial brasileiro, que é me dá, me leva. Não sei, eu não sei quais são isso eu acho que são diretrizes das emissoras. Mas sabe o que eu acho curioso? É bom até levantar esse problema aqui pelo seguinte, no resto do mundo todo a língua escrita existe para registrar a língua falada. Então a língua escrita é também uma coisa dinâmica. Claro. Então, você vê no inglês, o cara não põe I have, ele põe I've, né? O I, apóstrofo, VE. No Brasil, é difícil a pessoa eu boto boto tudo. Não, existe uma questão que eu acho interessantíssima, assim, talvez seja até técnica demais, mas que a linguagem da legenda, a gente estava falando da linguagem da Maria João, que é um português diferente, o português mesmo nosso brasileiro de legenda é outro diferente, é um português fragmentado, telegráfico, é provado, tem que ser, porque é provado que você lê no dobro do tempo do tempo que você leva para escutar. Então, é uma linguagem diferente em si. Leva o dobro do tempo para ler do que você leva para perceber. O cérebro vai lá decodificar o que você entendeu. Eu estou falando de dublagem. Eu estou falando ainda da legendagem, que é, enfim, o volume grande do que eu faço. Tem a questão da linguagem oral e a questão da linguagem escrita. O português, quando você... Por exemplo, quando eu fazia tradução de livros para o mercado editorial, você traduzindo um texto escrito para um texto escrito. Quando eu faço interpretação dos artistas no Faustão, no Caldeirão do Hulk, você está traduzindo uma linguagem oral para o oral. Claro. Na legenda, você está traduzindo uma linguagem oral, mas é um texto que está sendo lido. Quer dizer, é uma tradução diagonal muito complicada para a gente, porque apesar da gente querer registrar as sutilezas da fala, oralidade, falsos começos, vacilos, ou enfim, dialetos e tal, você está escrevendo. Então existe um mínimo ali de formalidade, um mínimo de coisa que você tem que seguir, aí não há dúvida. A questão da dublagem eu acho curiosa pelo seguinte, eu agora estou fazendo esse filme que eu vou fazer um roteiro dublado e um roteiro legendado. São completamente diferentes. São dois roteiros, né? Assim, porque no dublado você tem que botar tchim, ha e tal. Legenda você não bota nada disso porque está subentendido, né? Agora, porque isso talvez é que dificulte, por exemplo, em termos de legenda,
quando você vê um filme japonês, porque a linguagem que aparece traduzida é quase sempre impossível de transformar o filme numa coisa coloquial, né? Ele já tem uma postura rígida de fala, né, de entonação. Imagina tendo que botar aquilo. Uma comédia japonesa. Eu já fiz o Shall We Dance, que era um filme de dança de salão japonês. Mas você fala japonês? Não. Na verdade, assim, eu já fiz vários chineses do Zhang Yimou, eles me mandam um roteiro em mandarim. Aí eu digo, olha, muito obrigada, mas ler mandarim eu ainda não leio, sabe? Então, mandarim, lindos, hein, os caracteres, muito lindos. Dá pra botar na parede. Exato, mas não como... E erros de tradução? Por exemplo, até em livro já vi assim, give me a ring, quer dizer, me dá um telefonema, né? Mas ring também é anel, me dá um anel. Eu já vi tradução do sujeito chegar e dizer, olha, amanhã eu te dou um anel. Não, o que acontece, eu acho assim, algumas vezes o tradutor, coitadinho, faz o filme sem ver. O que é um absurdo, uma vez que um filme não é só um texto que você está lendo, tem todo ali uma natureza polissemiótica, imagem, vestuário, ação, direção, tudo aquilo. Claro. Então você não pode traduzir um filme só pelo texto do filme. Até essa é uma grande vantagem, porque ao mesmo tempo em que você tem que cortar muita coisa porque não cabe na leitura e não cabe no espaço da legenda, você tem um recurso visual ali que te ajuda. Você pode omitir muita coisa, felizmente, porque você tem o auxílio da imagem. Então essa é uma sem a imagem vai ficar complicado. Agora, muitos tradutores traduzem sem roteiro. Quando chega a época de festival, a Mostra de São Paulo, ou o Festival de Cinema do Rio, chegam 360 filmes em 2 semanas. Não, mas pera, Mônica, tudo bem, aprecio a sua defesa, mas give me a ring, o cara tá lendo e diz, olha, quando eu chegar na cidade eu te dou um anel. Por que ele vai dar um anel? Vai dar um telefonema. Não, eu digo isso assim, eu dou aula de tradução de cinema no curso de especialização de tradutores da PUC do Rio. Há 4 anos já a gente tem um programa maravilhoso. E eu digo isso para os tradutores, antes de tudo, tenha um bom senso. Sentido, claro. Bom senso. Senão não daria para você ler um livro que não fosse na sua língua. Né? O que eu acho também na questão ainda dos erros, que eu acho assim... cruel com os tradutores que fazem legenda para TV e para cinema, é porque hoje em dia o público, todos são críticos de legenda. Porque todos entendem um pouquinho o inglês e tal, o público das grandes cidades mais educados, e esse público vê... Você fala de legenda ou de legenda ainda. Esse público vê e está tendo acesso ao original. Quando você está numa dublagem, agora voltando à dublagem, a banda de som está em cima da banda original. Você pode botar o seu dublador, o diretor de dublagem, falando o que você quiser, que ninguém vai saber se ele errou ou não, ou se a metáfora não foi aquela, ou se o trocadilho foi adaptado. Aliás, mas na legenda, você está lá ouvindo o tempo todo, e se você errar, tá na Eu não sei se você sabe que o Woody Allen, uma das primeiras coisas que o Woody Allen fez no cinema, ele comprou um filme japonês e dublou o filme todo com outro diálogo. Então, era um filme de ação japonês daqueles horrorosos, ele transformou numa comédia louca, porque os caras falam qualquer coisa. Aquilo que o Cacete e Planeta faz de vez em quando com a imagem dos presidentes. Exatamente. Temos trechos de filmes aqui, que eu vou mostrar agora para você comentar. Mas esse também é uma coisa curiosa, que graças a Deus eu acho que já passou. Warden quer dizer diretor, né? Todo filme de cadeia que passava aqui, nas dublagens, o diretor da penitenciária se chamava Warden. Era o nome. Onde está o Warden? Vai buscar o Warden. Não, mas eu acho, aí eu tenho que fazer também um elogio where it's due, né? Que, por exemplo, no caso dos filmes da Disney, que eu faço uma tradução legendada, e a Disney tem um estúdio para fazer a versão dublada, com o Garcia Júnior, com o Marcelo Coutinho, que faz toda a parte de música, composição, versos, rimas e tal. Eles fazem um trabalho elogiadíssimo no mundo inteiro. É assim, realmente espantoso. A gente troca uma figurinha, mas se as pessoas forem assistir um filme Disney dublado e um filme Disney legendado, apesar dos bordões, dos nomes dos personagens, pontos chaves da narrativa que precisam ser uniformes, a disparidade é enorme, mas eles fazem um trabalho muito lindo. Eu acho assim... Vamos ver aqui, tem uns trailers, né? How far will you go? How fast will you run? How high will you fly? This season... I have to start wearing a top. It's that fiasco written all over it. Você que fez essa... Foi. Isso é até muito engraçado, porque a produção falou, vamos pegar uns filmes em vídeo e tal para mostrar suas legendas. Eu digo, se é em vídeo já não é minha legenda.
Esse é um erro que todo mundo faz. Meus amigos, há 10 anos atrás, diziam, peguei seu filme ontem, fui ver no vídeo. Eu digo, então não é o meu filme. E filme que porque eu traduzo para cinema. Quando Sim. sai no vídeo é outra tradução, quando sai em DVD é outra, quando sai na TV aberta é outra, quando é dublado é outra. Maravilhoso para os tradutores, né? Mas mercado não falta. Quando o filme que passa em TV a cabo, já é outra tradução. você não traduz? Não. Algumas vezes eu vejo que foi chupado. Não. Nunca? Não. Algumas vezes eu vejo assim que eles adaptam sem querer, ou foi feito, enfim, erros às vezes que a gente faz. Roubado, eu errei. foi roubado. Exato. Então. Mas não é. Vamos ver mais um. Do either of you know where Mr. Keller's English class is? Only further. We saw you at our practice, and I know you stole our routine. We've always done our own cheers. Well, then you better bring it. Oh, it's already been brought. Aí tinha duas coisas muito difíceis. Primeiro porque elas estão cantando um rap do time adversário, que não é delas, nós somos neguinhas, elas não são lourinhas, patricinhas e tal. E qual era o outro detalhe que tinha que eu não vi ali? Não era o popozão, não. Tinha alguma outra coisa que eu não lembro. Passa de novo, Billy. Se a gente vê o popozão dela. Deixa pra lá. Passa lá, Billy. Tá botando no ponto. Do either of you know where Mr. Keller's English class is? Only further. We saw you at já our practice, lembrei. and I know you stole our routine. We've always done our own cheers. Well, then you better bring it. Oh, it's already been brought. Aí. Tá bom, é isso. It's already been brought. Ela inventa um particípio passado que não existe. Então, pra marcar que ela inventou, que ela falou errado, eu botei a gente já mostramos, que é uma coisa de baixo, né? Enfim, equivalente, do registro. né? Não seria um equivalente de um verbo conjugado errado. Nesse ponto, quer dizer, eu acho legal do tradutor de legenda que além de você ter, enfim, um português impecável, porque você não pode fazer erros. Na tela tem 4 metros de altura uma legenda, né? Num livro de 600 páginas, passa um erro, ninguém viu. Na tela, choca, né? Um soco no rosto. Além disso, assim, tem recursos gráficos que você pode usar. Aspas, às vezes, quando o cara fala fly the rice, aí você bota lá, alô escolorido, e bota entre aspas, para caracterizar que não foi um erro de digitação. Ali eu botei entre aspas para dizer, não é que eu conjuguei a gente já mostramos, senão que a menina usou um particípio errado. Para traduzir o mesmo erro. Vamos mais um, tem mais um, Evelyn? The token black guy. I'm just supposed to smile, stay out of the conversation, and say things like, damn, bling, bling, and that is whack. Aí é a mesma coisa, né? Aí eram gírias, enfim, né? O caraca e tal, né? De pegar, de criar o mesmo clima da gíria. A fala, eu acho muito interessante. Você, assim, eu recebo centenas de pedidos, eu e as companhias de cinema, de pessoas assim, eu morei 5 anos em Miami, eu gostaria muito de ser tradutor. Eu morei 10 anos na Austrália, eu gostaria muito de ser tradutor. Né? E você dizer, não é só você ser bilíngue, você tem que ter recursos linguísticos, semiologia, fonética, semântica, segmentação textual, enjambement, que é uma coisa importantíssima da poesia. Eu fiz, né, a minha parte de pós-graduação em poesia, lancei um livro de poesia, porque eu gosto justamente, eu acho que uma legenda é um mini-verso. São versos separados. E o link seria um mega haikai, um haikai épico. Épico. Gente, eu conversei com Mônica Pessegueira do Amaral. Mônica, obrigado. Obrigada a você. Daqui a pouco a gente volta.